bacana, yeah. Parceiro, te levo pro passeio, pega no teu seio, yeah. Sem nenhum receio, ela tem respeito, peito pra caralho. Olá a todos, meu nome é Mr. True e hoje você está no True Podcast. Bem, venho hoje lhe apresentando um convidado nosso, né, o 6K, diz um oi 6K. Privet, oi, eu sou o 6K do Ring Bellcast, muito obrigado por estar aqui, valeu. Tudo bem, então. E a presença ilustre do nosso co-hoster que nunca pode faltar, Shinor Boy, diz um oi, cara. E aí, mano, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que horário vocês estão aí, mano, mas espero que vocês curtam o podcast e é isso, mano. Me falta 6K hoje, foda-se. Antes de começar a coisa padrão, o procedimento padrão daqui do podcast por favor, deem like, compartilhem essa bagaça. Agradeço a todos aí que estão ouvindo de forma frequente o podcast, tá? Ouçam lá no Spotify, olhem nossa conta no Instagram. E bem, vamos começando aqui, tá? O podcast, né? Vamos querendo saber o seguinte, 6K. Cara, vale a pena ainda levar o Ocidente a sério? Então, como eu falei até na hora que a gente estava em off, que eu sou uma pessoa muito otimista, eu não sou um cara pessimista em relação a nada. Tanto que eu até te falei, né, quando a gente conheceu, o meu problema que eu vejo com os MGTOW, com os MGTOW, que é o seguinte, que os caras são muito pessimistas em relação às paradas. E eu vejo que a gente sempre tem que ser o mais otimista, a gente não tem que ser, como a gente até falou a frase do Hofbauer, né? Pô, o mundo tá uma merda, você pode estar ruim agora, mas você sempre pode melhorar, as coisas podem melhorar. O cara que fica ligado nas estatísticas de divórcio, sei lá, a hipersexualização da mulher e por aí vai, esse cara, e pensando, não vou nem tentar, pra mim é muito problemático. Tipo, é realmente muito problemático essa visão de que, pô, porque você sempre pode tentar, cara, sempre tem uma opção, sempre tem uma coisa que tu pode fazer. Então, tipo, pô, pra mim não tem como desistir do Ocidente, não tem como desistir, porque se não for Ocidente é coisa pior. Mas eu queria falar também a questão de que, eu até falei com você, né, que eu vi todos os estágios da hipersexualização do Ocidente, porque eu morei nos Estados Unidos com o meu tio, no porão dele, depois eu fui morar aqui em Portugal sozinho, brasileiro, Rio de Janeiro, logo eu morei no antro da degeneração do Brasil, poderia dizer. Ai, que delícia, cara. Mas aí, delícia, mas quando tu é gordo e feio, ninguém te quer. Eu só comecei vou falar essa história aqui. Eu só comecei a pegar gente, só comecei a relacionar com mulheres do momento que eu emagreci. Quando eu tinha 15 anos. Antes disso, literalmente, eu não existia. Eu não tava no radar de mulher. É engraçado, né? Que, pô, aí tu vê aquele sojadão dizendo que, beleza não importa. Óbvio que beleza importa, porra. No momento que tu deixa de ser patético, a mulher vai olhar pra você. É basicamente isso. Mas o que eu vejo que essa nossa sociedade, principalmente a nossa geração de jovem, é muito... Cara, a galera tá muito carente. E cada vez mais... Eu lembro que nos Estados Unidos tinha muitas paradas que a geração atual é quase tão conservadora, se não mais, do que a geração dos baby boomers. Então a nossa geração, provavelmente, ela já pegou os efeitos da geração millennial, que é a geração antes da gente, dependendo da idade de alguns pais, tios, primos, amigos de quem tá ouvindo esse podcast, até a própria geração do cara. A nossa geração, no geral, é muito mais conservadora que a geração millennial. Então, muito provavelmente, eles viram os reflexos da geração millennial, dos problemas que ela teve em vários aspectos, e eles finalmente eles já estão indo pro outro caminho, estão indo pela outra maré. Então, eu vejo que, sim, vale a pena investir no Ocidente. Se você tá pensando nisso, não se preocupa, você não é o único maluco que quer salvar o Ocidente. Tem muita gente no mundo todo, em todo o Ocidente, que tá pensando exatamente nessa mesma coisa. Então, fica tranquilo. Vale a pena ainda. Bem, eu venho aqui dizendo algumas coisas antes, né? Tipo, cara, que academia é teu Deus e mulheres não lhe faltará. Tá? E, assim, cara, eu acho que quando você fala na questão de hipersexualização das mulheres, não só das mulheres, mas... E também a banalização do sexo, que tudo isso ocorre vindo de anos e anos de merda atrás de merda, que é na minha visão, tá? Você acaba tendo caras, um monte de caras que são que tem a maior necessidade por estar correndo atrás de mulheres, sem tendo uma vida ornamentada atrás de mulheres, sabe? E o problema é isso, tá? O maior problema é quando tudo isso acontece
Quando esses três, eu acho que esses três pilares são, né, que vem acontecendo isso, quando as mulheres são hipersexualizadas, a banalização do sexo e também os indivíduos que têm a certa necessidade bem alta de estar procurando e vivendo a vida ornamentada a sexo. Exato. E o que acontece, tá? Quando você tem esses três pilares? Os homens, por exemplo, alguns deles viram capacho de mulher, não sabem se portar em frente às mulheres. Eles ficam literalmente igual os feministas, chorando e pedindo: por favor, me deem uma migalha de buceta, por favor, moço. Eu votei no... Gata, linda, eu votei no Haddad. Agora, por favor, fique pelada. Realmente. E é algo desse tipo que acontece muito, e cada vez vem se tornando algo normal, cara. Porque se você vai ver uma coisa bem interessante pra ti, por que você acha que as pessoas, os gays, ou os homossexuais, eles entram pra parte do movimento LGBT, ou pessoas que, sei lá, fazem toda essa putaria da LGBTQ e que mais assexuado e tudo mais. Cara, eles estão tão focados em sexo, que a vida deles vai se tornar algo relacionado a isso. Ela vai se basear nisso, sabe? A estrutura base do cara é o sexo. Se um cara é assexual, ele vai viver como um assexual por causa de uma característica simples dele, sabe? Se ele é um cara demissexual, ele por causa disso, eles tentam classificar isso. Não, mas ser demissexual é ser normal. Só digo uma coisa: eu quero ir mais devagar com a garota, a gente acabou de se conhecer, eu só quero transar quando tiver um sentimento. Então, há séculos e décadas passadas, isso era ser normal. Mano, não é, tipo, eu pensei quando o cara falou, pô, eu sou demissexual, eu não pensei, pô, não devia ser assim que era, porra, o cara ter algum certo um certo sentimento pela pessoa antes de ter alguma relação, mas parece que muita gente... Olha, eu posso falar uma coisa que vai me expor bastante no podcast dos outros? Eu posso falar essa parada? Pode. Não tem, eu não sou soro positivo, desculpa. Mas continuando. O cara espantou os LGBTs do podcast, isso aí. Exato, tem que fazer essas paradas, mas tipo, isso aí foi só uma ironia, brincadeira, mas falando sério. A primeira vez que eu transei na minha vida foi com uma mulher, e cara, eu não tinha nenhum tipo de relação com ela. E como pode dizer, eu fiquei vazio, tipo, eu fico vendo que essas pessoas que elas ficam focadas muito só no sexo, a vida do cara é vazia. Porque isso é só mais uma coisa. Tipo, beleza, transou, e aí daí? E o que vem depois? Tipo, sabe, não é uma coisa que vai te satisfazer em vários outros aspectos. Às vezes, eu vou falar e vai ter gente que vai estar zoando, mas, cara, transar não é uma parada difícil na sociedade atual. Então, tipo, às vezes é muito mais maneiro tu assistir um anime com teus amigos, tu gravar um podcast com uma galera que tu se dá bem, ou tu jogar um jogo, do que transar, cara, porque exige uma conexão com a pessoa, exige um certo número de afinidades. Hoje tu transa com qualquer maluca que tu encontra na rua, porra, então, tipo, não tem graça. Né, mano, e tu percebe, por exemplo, que, tipo, cara, se tu for jogar God of War, cara, tu vai ter o quê? 40 horas de prazer, mas se tu for transar com uma mulher, na hora do orgasmo vai ser alguns segundos de prazer, cara, então eu acho que jogar God of War é mais, como posso dizer, muito melhor, cara, sexy. Olha, posso falar uma coisa? Eu vou falar o seguinte, eu acho que transar não é relação apenas ao orgasmo, esse tipo de coisa, mas também tem relação à conexão. Você transar com uma pessoa que, com uma mulher que, tu se conhece há muito tempo, tu criou uma relação, não só de amor, mas uma relação de companheirismo real. Eu acho que é uma parada completamente diferente. Eu fico vendo que as pessoas pegam uma coisa que deve ser um pilar, que é um pilar importante no relacionamento, e colocam como a única coisa que move a vida delas, e não deve ser assim. Tipo, nunca devia ter sido assim, e aconteceu. Se não me engano, tem um livro do E. Michael Jones, que é o Libido Dominante, que ele fala muito bem disso. Não sei se alguém de vocês já leu. Não. Bem interessante. O livro é bonzão, vale a pena. Entendi, tudo bem, a gente vai ler. Cara, e quando isso acontece, tá? Tem todo esse problema que você falou, né? Que o libido domina. Mas, cara, quando tu meio que tem essa banalização aí do sexo, tipo, cara, eu já também, essas semanas atrás aí, eu falei, né, pro meu amigo Tester Boy. Cara, o bagulho é meio merda. A sensação beleza, sabe? O bagulho é meio... O negócio não rola direito, sabe?
a coisa em si não é tão legal, não tem tal química. Não encaixa, né? É tipo, pô, tu não fica bem. Isso, cara, o bagulho não é aquela coisa que, tipo, beleza, não. Eu sei que se eu fazer isso aqui, ela vai curtir, eu sei que eu posso dar um beijo na boca dela. Porque é o seguinte, quando você pega mulheres que são rodadas, assim dizendo, cara, tu não vai... Tua boca ali não vai encostar na dela, tu vai criar uma certa distância, assim, o zagueiro não vai chegar perto do goleiro, e aí fica nessa daí, entendeu? É só nas partes baixas e ninguém vai querer encostar em mais nada, cara. E enquanto você não tem meio que essa conexão, todo esse sex appeal, todas essas outras coisas no meio dessa relação, o bagulho fica tão merda e tão sem sentido de se fazer que você olha e fala, cara, tá legal, e o que tem mais que isso vai me acrescentar? Porque eu vou aumentar minha vida só nisso, sabe? É uma punheta 3D. É isso, não, é literalmente isso, cara. É literalmente uma masturbação. Você vai estar literalmente se masturbando, só que com um terceiro. Alguém vai estar te masturbando ali naquela situação, cara. Mas O sexo casual. é que eu e O o sexo casual é uma masturbação, cara. O sexo casual é literalmente uma grandíssima masturbação pra ti e pra outra pessoa. Mas eu lembro que Porque, eu cara, comentei isso contigo uma vez. fale. Tipo, que quando eu acabava tendo uma relação com uma mina, eu só queria depois que, tipo, acabava o bagulho, só sair dali. Eu não gostava de ter aquele papo com a mina ficava me abraçando e pá, dar uma vontade de morrer do caralho. Eu acho que esse é o problema. Mas eu curto esse papo, cara, por causa que eu sou, de novo, eu sou um cara que que quer ter uma relação, ter uma certa conexão. Um cara romântico, né? Isso, eu sou um cara mais O cara romântico. que coloca Freebird no rádiozinho do motel pra falar com a garota. Pra ficar ouvindo a música preferida de Skinny. O cara, caralho, velho, que isso? Não, é porque, cara, quem ouviu... Mano, mas falando sério, tipo, eu fico vendo que ser assim é muito melhor, cara. Tipo, eu não consigo viver assim um mega degenerado. É muito zoado isso. Cara, como é que essas coisas, como é que conseguiu se tornar esse degenerado? Como é que tudo isso ocorreu pra se tornar vocês, sabe? Como é que isso ocorreu? O quê? Me tornar um degenerado no sentido de, pô... Isso! Não, basicamente é o seguinte. Eu tive uma relação com uma garota no Brasil. Eu era muito bobão, eu não sabia falar com mulher. Eu até te falei isso, né? Eu não sabia falar com mulher direito. Não sabia me relacionar com mulher direito porque meu pai, familiares nunca me ensinaram. Eu nunca tive essa parada. Então, tipo, eu tomei no cu. Aí eu me tornei um cara mega insensível. Acho que foi o período mais insensível. Eu tava pick blind, né? Pick blinder, fricoculista. Eu tava fricoculista num nível absurdo. Aí, beleza. Aí tinha uma garota que eu tava ficando lá nos Estados Unidos, que era colega de sala. Aí eu fazia um trabalho na casa dela. Só que devido a esse problema com essa garota, que deu errado e gerou até uma queimadura de 2º grau no meu braço. Isso, cara. Sério? Não, aí o que acontece? Eu tava muito travado. Tipo, eu não sabia se eu falava, quando eu fosse tentar. Eu só fui porque um amigo meu do Brasil, grande abraço, Oscar, se ele ouvir isso aqui algum dia, ele falou assim, cara, vai fundo, não pensa, só faz. Aí ficou com essa garota, foi legal, fiquei um tempinho, nada muito longe disso. Depois eu fui com uma garota que eu também meio que fiquei com uma garota durante uns 2-3 meses. Só que teve um relacionamento lá, eu me dava bem com a garota e tudo mais. Não foi tipo só ficar com a garota porque ficar. Não foi ficar com uma desconhecida no Tinder. Foi tipo um relacionamento. Foi meio que eu criei algum tipo de laço com aquela pessoa, de pelo menos a minha colega de sala que eu converso todo dia. Entendeu? Sim. Então, depois disso, quando eu vim pra cá, pra Portugal, que eu não consegui renovar meu visto mais uma vez lá pros Estados Unidos. Aí, pô, eu tava muito sozinho aqui, tipo, eu tava muito sozinho mesmo. Aí eu pensei, porra, vou baixar o Tinder. Aí, cara, aí no Tinder primeira garota foi uma garota de Moçambique. Depois disso, foi tiazinha, velhinha, tudo mais. Foi, tipo, umas paradas dessa. E, cara, sendo bem sincero, tipo, não me deu felicidade. Eu não fiquei feliz com isso. Então, eu parei com isso. E pensei, vou continuar focando em entrar em faculdade e tudo mais. E se eu me relacionar com uma garota, vai ser uma relação que eu tenha tido de verdade, uma conexão real, e não apenas uma... Como eu posso dizer?
e não apenas um número no Tinder pra colocar dizendo, pô, consegui, sei lá, quantas aqui eu fiquei com no Tinder. Mais ou menos assim. Mas é que, por exemplo, cara, hoje em dia eu até dá pra entender um pouco o lado dos mental, cara. Hoje em dia tá foda. Tem literalmente canais que ensinam mulheres a se vingar do homem, dar golpe da barriga e, tipo, cara, tu vai ver, tem muita gente apoiando aquilo lá. Tinha uns comentários, eu tava vendo no vídeo do Viking Jogos, cara, uma mulher literalmente falando, eu quero me vingar do cara porque ele visualizou e não me respondeu. Tipo, tu vê que, cara, quando tá um tópico vital, por exemplo, lá, daí tu vê que os caras estão falando, pô, perdi tudo, quase que eu tinha, velho, por causa da minha mulher e pá. Tu vai ver lá nas mulheres qual a frustração dela. O cara foi lá, visualizou e não respondeu ela. Ou o cara foi lá e, por exemplo, não achou ela bonita, tinha literalmente cara que não queria ficar com a mina porque não achou ela bonita e a mina queria se vingar, cara. Então, tipo, eu meio que consigo entender, tá ligado? Porque os caras são desse jeito. E porque tem muitos que têm um certo ranço de mulher, porque mulher dá pra ver que ela tem uma mentalidade meio mimada, que ela não aceita a rejeição como o homem. Eu acho que o homem também tá mais acostumado a aceitar a rejeição. E eu também acho meio perigoso, porque é de descartável. É. A parada do homem é que o homem, ele foi criado pra ser descartável, se tu analisar. Exemplo, hoje em dia, por que tem 50-50 homem e mulher no mundo? Por um motivo simples. Nasce muito mais homem que mulher. Só que da galera que morre de fome, essas coisas é tudo homem. A galera que morre em fábrica, ambiente insalubre, é tudo homem. Tipo, nós homens, façam... Eu lembro que eu tava ouvindo o Irã, do Ninguém Se Importa podcast, há um tempo atrás, ele falando, cara, eu moro na Suíça, minha mulher é suíça, ela ganha mais do que eu. Mas se por algum acaso ela falar, eu desisti de trabalhar ou eu não quero trabalhar, eu vou segurar as pontas aqui. A mulher não tem essa parada de ela segurar as pontas, pelo menos não por muito tempo. Sei lá. Então, tipo, a parada do homem é que o homem, ele já tá meio que, por si só, acostumado a ser descartável na sociedade. É porque meio que a gente é... Enquanto a mulher não. A gente é meio que criado assim, né, velho? Por exemplo, aquela frase, mulheres e crianças primeiro. Então, tipo, o homem ele já tá disposto desde criança a se sacrificar pela vida de uma mulher, tá ligado? Então, aí... Eu acho engraçado quando eu vi alguém falando essa frase, achando que é uma frase de teor, sei lá, sexista, de que a mulher é inferior. Eu penso, cara, tu viu o Titanic? Tu não percebeu que os homens vão morrer afogados nos escombros do Titanic, enquanto as mulheres vão sair de boa só por serem mulheres? Cara, Tipo, tu não entendeu o sentido dessa frase? Leg do caralho. não, é basicamente que os homens vão à guerra, cara. Que os homens vão à guerra e que as mulheres fiquem salvas, cara. Porque que os homens se fodam e que se matem. Porque a gente é meio que descartável por essa questão de ter a maior facilidade de sermos, de certa forma, reproduzidos, né? De nascer mais homens do que mulheres. Então é mais fácil você mandar os homens, que são menos raros ou menos escassos nessa questão, para se matarem ou para serem descartados, cara. Porque se tu pega e analisa bem, cara, como nós somos pessoas, não pessoas, claro, ninguém é descartável, mas como homens em si são descartáveis nessa visão aí, não importa. Tipo, não importa a nossa opinião, de certa forma, não importa o que a gente pensa, não importa também se você... Não, mas tem outro ponto que eu vou te falar, cara. Por a gente ser descartável, que a gente é criativo pra caralho. E tem muito tempo ocioso pra criar esse podcast, por exemplo, o meu, por exemplo. Sim. Porque, pô, pensa, o ser humano, ele só consegue avançar quando ele tá em estágio de desconforto. Fora da sua zona de conforto, por aí vai. Então, quando você tá fora da sua zona de conforto, e aí tu começa a criar ideias, pensar em projetos de empresa, projetos no futuro, aí você começa a pensar nesse tipo de coisa. Por nós sermos descartáveis e sempre estarmos na berlinda, por assim dizer, já estarmos assim, a gente acaba criando muito mais parada foda. Mas eu sinto um certo nojo daqueles homens, tipo, que... eu tô me contentando com isso. Porra, o mundo tá uma merda, né, velho? Pô, foda-se, vai ser assim mesmo, o que eu vou fazer? Não sei porquê, cara. Os caras meio que eles aceitam aquilo, tá ligado? Um bagulho que dá pra mudar ainda, os caras vão lá e, foda-se, aceitei. Eles ficam meio que confortável numa situação totalmente que tá contra eles e que pode acabar destruindo tudo que eles acreditam, entendeu? Exato. É porque eu fico vendo o seguinte, a gente tem que entender que uma parada. Nossos avós, eles entraram em dificuldades físicas. Sim. As nossas dificuldades são dificuldades sociais. Exemplo,
Hoje em dia, se tu estudar, tu trabalhar, empreender, tu consegue um emprego legal, tu consegue ganhar dinheiro, tu consegue ter uma estabilidade. Na época, nossos avós não tinha muito isso. E mesmo que você seja um cara relativamente pobre, tu vive muito melhor que o nosso avô na época pobre. Não, até a gente contei- vive. A gente pode falar, tem um dado que diz que a gente vive 1000 vezes melhor do que os reis da Idade Média, cara. Exato. A questão é o seguinte: a nossa guerra é espiritual, mas se tu é tipo truque, apagão, tu pode ignorar isso. Ou Ofensivo! social mental. Uhum. Ou social mental. Que é, porra, você tem que entender o teu lugar no mundo, que eu vejo que tem muito homem que tá deslocado. E exemplo, eu fico vendo que a religião, a família, valores tradicionais ocidentais, ou chame do que quiser, eles servem, um dos motivos é pra, porra, te colocar no teu lugar, te falar, cara, você, sei lá, você é o Sescá. Sescá tem descendência portuguesa, a família dele é essa, ele foi criado assim, os costumes dele são esses, ele vai fazer isso, se ele quiser, ele tem uma predisposição a isso, ele, devido a todas essas coisas que ele passou e que a família dele passou, ele sabe o que pode ser feito, o que não pode ser feito, por aí vai. Então, nós temos, sei lá, tem muita gente hoje em dia perdida, cara, que não tem mais isso, e a liberação sexual que não causou isso. A geração que a gente tem, que é uma geração iconoclasta, de quebrar padrões, quebrar essas coisas, destruiu boa parte do que traz o pertencimento à humanidade. Um exemplo que eu posso dar muito bom é o seguinte: esses canais, antigamente não tinha coaching, porque todo mundo sabia o que tinha que fazer, todo mundo sabia de onde veio, o que veio e o que deveria fazer, por exemplo. Hoje não tem mais isso. Hoje em dia você vê muita gente perdida, muita gente que precisa usar de parâmetro a porra do desenho do Steven Universo, cheio de cookie hold, cheio de porra. Porque aquele desenho fala, você tem que se entender no mundo, só que o desenho não explica nada palpável. Ou seja, hoje em dia, as gerações atuais já descobriram que elas não têm mais os exemplos do passado. Só que em vez de abraçá-los, eles estão querendo criar uma versão de carbono, uma versão barata do que era da tradição do passado. Desculpa que eu falei demais, eu sou o podcast cara, também, eu tenho esse tempo costume. livre. Tempo livre pode falar assim que a gente gosta, cara. Pode falar, dá todos os teus pontos, cara. Não, mas eu falei, tipo, pelo menos tudo que eu tenho a dizer. Beleza. Que nem tu tava dizendo, cara, que a geração perdeu esse sentido. Porque, cara, um negócio que eu percebo, hoje em dia tá tão fácil, mas ao mesmo tempo tu vê tanta gente com problemas psicológicos, essas coisas, tipo, meio que perdeu o sentido na vida, mesmo estando num conforto extremo. E eu acho que se encaixa muito bem que, tipo, a gente não procura algo maior, não procura evoluir, porque a gente já tá num conforto extremo, entendeu? Com a gente, o pessoal aí, a maioria das pessoas, porque eu sempre gosto de estar, como pode dizer, produzindo, cara. Eu odeio dormir, eu durmo muito pouco, cara. Por isso que eu tomo muito café, porque eu durmo muito pouco, eu sempre tento ser produtivo, principalmente na frente do PC, porque eu gosto de programar e pá. É um bagulho que eu gosto de fazer, estudar filosofia também, mano. Eu curto pra caralho. E, tipo, velho, eu vejo que as pessoas não procuram isso, entendeu? Hoje tá tão mais fácil pra tu estudar, cara. Tu tem a tecnologia aí, velho, a teu dispor, pra tu pesquisar o que tu quiser, mano, pra tu poder estudar pra uma prova, por exemplo. E parece que o pessoal não procura isso, cara. Prefere ficar assistindo merdinha de Felipe Neto pra... não sei porquê. Ou ver tweetzinho dele lacrando e ficar fazendo mimimi na internet. Posso falar uma outra coisa? Vai. Exemplo, antigamente a faculdade tinha um valor imprescindível na vida da pessoa. Hoje em dia, tem como tu aprender coisa da faculdade com PDF gratuito na internet, pra ter uma ideia. Sim, eu sei. E programação eu faço um curso, mas, cara, eu aprendi a maioria das coisas sozinho. Cara, comigo foi também isso. Eu sei programar em Python, JavaScript, essas paradas assim. Eu Sim. sei basicamente pra fazer sites, essas coisas assim que eu faço freelance. Uhum. Cara, tudo que eu aprendi foi em clube de programação, zoando com meus amigos. Nenhum conhecimento palpável eu tive em aula de programação. Eu tive tudo sozinho, Sim. tudo por mim mesmo. Inglês também. Digo, Então eu então, fico vendo que a nossa geração... Exemplo, até falei no meu caso. Cara, eu saí do Brasil, eu morei no porão do meu tio, mano. Eu lembro que dava uns problemas às vezes, de que, porra... de que na parte de baixo ele dava problema de aquecedor, eu tinha que dormir no inverno lá, frio pra caralho, tipo,
querendo ou não, eu vivia num patamar de classe média que eu não teria que me sujeitar a isso se eu tivesse ficado no Brasil, por exemplo. Só que eu fui porque eu sou doido. Porque querendo ou não, é desconforto, pensa. Cara, o que eu fiz foi desconforto. eu acho que... Eu fico vendo que tem gente que tinha muito mais condição do que eu, pra ficar em posições muito melhores do que eu, pra ter ficado em, sei lá, em, tipo, muito mais dinheiro, muito mais oportunidade. Os caras não tiveram isso, continuaram tendo o ensino merda do Brasil, pelo menos no mesmo período que eu tive, porque o cara tinha medo, porque o cara não queria perder o conforto de ter que levantar da cama pra fazer o café da manhã e a comida. Cisca, o que você percebe uma coisa pra ti, que você de forma constante tá procurando a dor, cara. De forma constante tu procura a dor e procura tá atribuindo essa dor um significado, ela transformar em sacrifício. A nossa vida em si... Ele procura evoluir, cara, e a dor faz parte da evolução dele. Eu acho que seria melhor colocar assim, porque ninguém procura, ai meu Deus, sou um sadomasoquista, eu sinto prazer em sentir dor, por favor, bate na minha cara. Não é nesse sentido, sim, cara. eu entendo, claro, eu não entendo. é no sentido... Sim. Mas sentido dever, de sei lá, eu quero trabalhar. Querendo ou não, sei lá, eu tô vendo aqui porque eu vou ter que fazer segunda fase do exame nacional, porque eu vacilei no exame, tipo, eu errei umas coisinhas aqui e ali, mas eu vou ter que fazer uma segunda fase. A questão é, nesse período de segunda fase, eu vou ter um mês. Eu faço freelance no Fiverr pra criar site pra gringo, mas não é um trabalho que paga certinho, que eu tenho uma hora. Meu trabalho é muito flexível. Então, eu falei, até comigo, eu falei, porra, eu vou trabalhar num McDonald's, como garçom de alguém, uma parada dessa. Se você for parar logicamente, eu não precisaria. Eu recebo uma certa ajuda dos meus pais pra pagar aluguel e tudo mais, porém eu também tenho meu trabalhozinho aqui e ali pra poder comprar as minhas paradas, pra poder me satisfazer. Só que, cara, eu fico vendo que é um dever, é um desconforto, mas é um desconforto que me traz aprendizado. É muito mais de que, pô, eu vou pegar isso e eu vou usar isso pra me desenvolver como ser humano do que, de fato, só pelo desconforto mesmo em si. É, algo realmente. Mas não é só pelo causa também do desconforto, porque todo aprendizado que tu tá tendo, tudo que você tá aprendendo é um sacrifício, porque tu conseguiu atribuir essa dor algum significado a ela, tá? E isso que eu tô te falando é algo que o Jordan Peterson fala bastante, tá? De você... Tá... Herói, esse cara é muito foda. Sim. Eu tive a possibilidade de conhecer ele, mas eu dei mole, porque ele foi dar uma palestra numa faculdade perto de onde eu morei, que foi Maryland. Ele podia ter dado uma palestra pertinho de onde eu tava, só que eu vacilei e eu não consegui comprar ingresso a tempo. Nossa, foi bem ruim esse momento. Mas o que eu tô tentando te mostrar aqui, cara, é que é o seguinte... a busca inteira de nossa vida parece, né, que é algo que vai te mover de forma constante para uma busca de um significado, daquilo que é significativo para ti, tá? O que é significativo para ti? Aquilo que vai te trazer alguma dor e algum sacrifício. Se você está se sacrificando, tu tá aprendendo. Se tu tá aprendendo, tu tá se melhorando a ti mesmo. E logo tu tá se tornando uma pessoa melhor, né? Quando tu consegue estar se tornando uma pessoa melhor, logo tu se torna uma pessoa menos degenerada e tem mais conhecimento para estar passando e também para tá aprendendo mais coisa, né? Então, a visão de tudo isso que eu tô tentando lhe dizer aqui, cara, é que você realmente é uma pessoa não bem vivida, claro, você, a tua idade ainda não é, muito menos eu, mas pela questão de experiência, teu conhecimento é algo bem vasto, sabe? Então é algo realmente bom, que eu tô tentando te mostrar aqui, que é algo realmente bom pelas coisas que a gente tem, né? Porque eu fico vendo, cara, que o pior que é o seguinte, se você for analisar bem, a maior parte da galera da nossa geração não tem muito isso, porque o cara não tem toda essa pressão, porque se você até analisar, eu não sei cara, agora pensando, como a porra da liberação sexual, da hipersexualização das pessoas transformou um bando de gente em nego vazio. Tem ideia do que é isso? Sim, basicamente por causa dessa hipersexualização, a metade dos caras ficaram mais burros, por causa que as minas conseguiram, por causa que as mulheres, elas que controlam o nível dos caras. Então, se as mulheres começam a dar pra todo mundo, os caras não precisam melhorar eles mesmos, então... E não só isso, eu posso falar outra coisa? Até em questão hormonal, não sei se tu sabe, mas tem um estudo do Hill alguma coisa, Richard Hill, da Universidade do Texas, falando sobre masturbação, sobre
assistir pornografia e por aí vai. Uma coisa que ele fala é que quando você assiste muito, os seus níveis de dopamina, que é um hormônio, eles ficam muito desregulados. O que isso leva a crer? Isso leva a crer o seguinte: o seu nível de recompensa, ele fica muito fodido. Então, você não sabe... Então, pra você, uma parada que talvez fosse muito foda, talvez, sei lá, conseguir chamar uma mina pra transar, ou, sei lá, tirar uma boa nota numa prova que te desse um nível de dopamina alto, hoje em dia não vai mais te dar esse nível alto de dopamina, pra ter uma ideia. Por quê? Porque, pô, que agora teu cérebro tá todo desregulado. Tanto que eu fico vendo que tem muita gente que tem depressão, essas paradas assim, que talvez o cara não tenha nem depressão clínica. Talvez o cara só tenha que parar de bater punheta. Ou outras coisas, tá? Uma coisa que eu consigo ver em pessoas que são muito mais baixas, cara, é um padrão. Eu curto fazer análise comportamental de várias pessoas e eu encontro bastante pessoas na internet que tem esse mesmo padrão de comportamento. É falta de responsabilidade na vida delas, tá? Elas não fazem o básico, que é arrumar a própria cama. E quando você não tem uma responsabilidade pra sua vida, você não tem um sentido pra ela. Quando você não tem um sentido pra tua vida, ela é vazia e não tem um motivo pra estar vivendo, sabe? Eles não ocupam a própria cabeça. Isso! Eles não ocupando a própria cabeça, não tendo uma responsabilidade, mesmo que seja mínima pra eles mesmos, acaba que acontecendo o seguinte: eles se tornam... eu vou te dar um exemplo muito simples, eu vou falar algo que acontece com as lagostas, é que tem dois tipos de lagostas: aquelas que andam para baixo, né, não para baixo, mas aquelas que não andam com o peito para frente, mostrando o peitoral, né, e tem aquelas que são mais fechadas, mais reclusas para elas. Então, essas lagostas que são mais reclusas, cara, elas não conseguem mais fêmeas, elas têm uma habilidade maior para fugir, e elas não conseguem se alimentar bem, elas não reproduzem bem. Então, a questão é que todos esses caras, eles são essas lagostas. Todas essas pessoas que não têm essas responsabilidades, são medrosas e não batem de frente e não procuram estar melhorando a si mesmas, elas são simplesmente lagostas que só sabem fugir e não sabem entrar em confronto com outra lagosta, que não sabe estar entrando de frente e batendo de frente também ao mesmo tempo com uma situação de conflito, sabe? Por isso que quando dá algum problema, Exato. geralmente os caras da nossa geração, em vez de ir lá e tentar resolver o problema, eles se desesperam e, cara, faz os caras morrer, por exemplo, se tu larga eles na rua aí, ou até no meio do mato, velho, os caras morrem de fome, eles não sabem o que fazer, se desesperam na hora, velho. Exato. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte, que o Tru falou muito bem, só que eu fico vendo que a nossa geração, ela tá perdida, por isso que a galera mais centrada da nossa, a geração dos nossos pais, geração de quem acordou a tempo, analisar bem, a geração dos caras que acordaram a tempo, que são os millennials que acordaram, a gente tem que ser exemplo, porque pra tu fazer a próxima geração acordar, você tem que fazer eles acordarem dando exemplo pra eles do que eles podem fazer pra melhorar. Então, esse podcast, querendo ou não, ele serve um pouco pra isso, que a gente já meio que... A gente não é perfeito, lembrando disso, pelo menos eu não sou. E a gente, com o pouquíssimo que a gente tem de qualquer coisa, a gente pode chegar pra você que tá ouvindo esse podcast e falar: reage, arrombado, deixe de ser um merda, Pare de bater punheta. Não tem... Essa coisa que pare de se masturbar é o 5 seguinte. vezes por dia. Tua mão tá A crescendo coisa pelo. que é o seguinte, O teu cara. braço, você já tá no choque do braço de tanta fricção, de tanta estática. Daqui a pouco vai entrar em combustão, cara. Mas a coisa é o seguinte, tá? Eu quero falar o seguinte: não tem como a gente deixar de ser um merda, tá? Todos nós somos uns merdas, isso sim. Mas a coisa que a gente tem que tentar fazer é ser menos merdas, cara. O ser humano, ele é uma merda, né? Sim, isso é bom, porque você está fazendo um exercício de reconhecimento que teu ego é uma merda. Então, se você não tem ego, você não vai se preocupar com a questão de aparência ou beleza e outros aspectos mundanos da sua vida, né? Mas é engraçado que muitas dessas pessoas da nossa geração de forma atual, elas não se preocupam tanto com isso. Elas levam muito a sério o ego delas e elas se acham o centro do universo. Elas são os floquinhos de neve
que são especiais, cara. E se tu. Que não querem sair da rua, que não querem sair na rua porque tem medo de pegar o Covid, que é uma doença que mata 0,2% da E galera. se tu critica, Nossa, mano, verdade. se tu falar alguma crítica pra eles, fala, não, tu errou nisso, nisso e naquilo. Cara, os caras viram bicho, viado. Porra, tu já viu, mano? Tenta criticar uma criança mimada pra tu ver o que acontece. Ela te xinga até não poder mais. Ah, já fui chamado de nazista quando eu vi. Normal, normal. Não, deixa eu. Essa história é muito engraçada que eu falei que o aborto era errado, porque o aborto, se você for estudar a história do aborto, o aborto foi criado como uma forma de eugenia. Sim. Pra diminuir a população negra nos Estados Unidos, e não só negra, populações minoritárias, tipo asiáticos, por aí vai. A parada do aborto é essa. E hoje em dia tu vê que eles conseguiram, porque a população negra nos Estados Unidos, ela diminuiu de 20 e poucos por cento pra 11%. É porque geralmente 12%. é a parcela mais pobre deles, enfiam na cabeça, uma pessoa pobre, não sei o que, se tiver um filho, só vai atrapalhar mais a vida. Eu acho que eles enfiaram esse tipo de pensamento na cabeça dos negros, que geralmente eram muito pobres ainda naquela época. E, tipo, daí os caras conseguiu diminuir a população através do aborto, cara. Eu penso assim, pelo menos. Não sei se eu tô errado. que minha família vem da comunidade, por aí vai. Quem é da comunidade tem filho, assume. Quem não assume é menina. Eu falei isso na aula, no meio de um bando de menina patricinha. Não, mas eu falei isso, que fui chamado de neonazista pra baixo, parça. Só por causa das Tipo, patricinha esquerdalha. é, É né? foda. Porque quem não assume é menino, quem assume é homem. É isso? Uhum. Exatamente, mano. Nossa, Medo. Mas bem, Então, tipo. Mas outra coisa que eu acho interessante dessa geração, o que a gente poderia falar pra um cara que a gente tá no caminho de melhorar, né? A gente tá nível 0, a gente é nível 1, 2, 3, sei lá. O que a gente pode falar pro cara que acabou de perceber que tá uma merda e que ele pode ir mais além? Sai de casa, filha da puta. Para de bater punheta e assistir o anime o dia inteiro, seu merda. Vai trabalhar, Eu sei acho lá, que- vai estudar academia, porra. Você começa trocando um anime que o cara vai ver. Pra colocar um anime de, sabe, um Demon Slayer, alguma parada que tenha uma lição, uma parada que vai te ensinar, que seja além do nosso patamar, que seja pra auto-melhora. E outra coisa que eu falaria era pro cara cada vez mais focar em ler e estudar. Porque quanto mais tu foca nesse tipo de coisa, e se você não é ateu, foca em ler um livro religiosos, como a Bíblia, por aí vai, só que leia todo dia. É tipo, tenta ler um capítulo por dia, tu termina a Bíblia em um ano. Aí, pô, você fazendo isso, você consegue, mano. Você vai. A sua visão de como funciona o mundo muda bastante. Falando por experiência própria. Aí você fazendo isso, outra coisa, treine o seu corpo. Você pode não malhar, não curtir puxar ferro, mas sei lá, dá uma corrida, faz uma flexão, faz alguma coisa nesse naipe. Faz uma parada nesse tipo, porque assim, você tendo consciência corporal, o seu cérebro é mais avançado. Você consegue desenvolver mais, entendeu mais ou menos? sim. Sim, e vocês, teu, que teu gostariam de corpo e dica? mente. Teu corpo e mente, ele tá trabalhando junto, entendeu? Uhum. Parada Corpo que são, mente sã. A parada que. A parada que eu recomendaria pra tá começando a fazer, cara, são ler o 12 Regras pra Vida do Jordan Peterson, é algo muito bom aí, né? Do Jordan Peterson, né? Daí, então você pega e também começa a arrumar teu quarto, cara. Começa a procurar responsabilidade pra tua vida, começa a mudar a ti mesmo antes de querer mudar o mundo, tá? Comece arrumando e olhando pra ti mesmo, depois queira mudar o mundo, sabe? Como, eu não sei se foi o Olavo de Carvalho que veio dizer isso, tá? Não existe mudanças globais, existem mudanças individuais. O mundo só muda quando um indivíduo muda. Então, buscar mudar a si mesmo primeiramente, pra depois querer mudar o mundo. Entende? Sim, eu acho Amém. que... Posso falar uma coisa? Se você quer mudar o Ocidente, primeiro muda a sua vida. Caí, desculpa. Mas eu ia falar o seguinte, que se você quiser mudar o Ocidente em alguma instância, muda primeiro a tua vida, né? Foi o que, basicamente, o que o Tru falou. Arruma a tua cama, cara. Uhum. Bem, Ajuda a tua... Olha, tu tem uma avó, nessa crise do Covid, pergunta pra ela, vó, tá tudo bem com você? Você precisa de alguma coisa? Precisa de álcool em gel?
Quer que eu vá ficar com você porque você tá sozinho em casa? Porque todos os outros parentes te abandonaram? Entendeu? Passa um tempo aprenda com as outras pessoas mais velhas que você, ter respeito, por aí vai. Que eu aposto que isso vai valer muito mais a pena pro seu próprio ganho pessoal. Tipo, uma dica é sempre essa, sempre foque nos velhinhos. Sempre foque nos velhinhos que vai dar tudo certo. Aprenda com quem sabe mais que você. E sucesso. Tem uma coisa pra dizer, Chernobyl, antes de acabarmos o podcast? Mano, foi o que ele disse, tá ligado? Mas é que também é um outro problema da geração. Eles não sabem escutar, entendeu? Só querem falar e dar a opinião deles, mas não sabem escutar. E daí acaba saindo merda. Entendi. Outra coisa, pra quem tá ouvindo esse podcast e não me conhece, eu sou o Sescado do Ringbellcast. Eu faço podcast cultura pop, cultura nerd, só que a gente não é um esquerdista sojado igual o Jovem Nerd da vida. A gente realmente faz conteúdo maneiro. E se você quiser ouvir, a gente tá em todas as plataformas também, Deezer, Spotify, Anchor, porra toda. Só não tá no YouTube, né, porque o YouTube fode o algoritmo e tipo, vocês não vão conseguir ouvir direito. E também a gente estreia na Shockwave Radio pelas 4 horas. Pelas 4 horas da tarde, em algum dia da semana, que a gente estreia sempre por lá. Então se você quiser ouvir os podcasts em primeira mão, ouçam por lá também os nossos. E tamo junto, obrigado pelo convite. Espero ter sido uma adição útil no seu... Foi sim, cara, foi sim. Bem, antes de estar encerrando o podcast, a gente tem uma cultura aqui, tá? Em todo podcast nós pedimos ao convidado, não somente ao convidado, mas entre nós, uma escolha de uma música no final. Eu lhe peço que esta música no final não tenha copyright, porque a gente posta no YouTube, né? Não é no Spotify, nossa plataforma main, então... Cara, eu não sei qual música eu escolheria. Depende, eu não sei, porque tem que ser uma que não tenha direito autoral, né? Sim, cara, se você quiser, fala o nome aí agora e depois me manda. Se não, eu só me mandar depois que eu adiciono diretamente no final. Olha, eu já sei uma que eu posso tentar, que é de um... Olha, porque eu posso falar aqui que boa parte do meu senso de o que é certo e errado e de eu ter, digamos assim, tomado a pílula vermelha red pilado vem devido a animes. E se eu fosse falar um anime que eu poderia pedir pra colocar a música, seria a Hunting for a Dream, que é o créditos, o ending do Hunter x Hunter, um deles. Eu não sei se tem direito autoral, mas se não tiver, não tem problema não. Mas ouço, que a música é muito legal, a letra dela é muito bacana. É isso, muito obrigado pelo convite. Então, tchau. Tchau. Valeu. Macaquil, Bochil, Bananil, programa.